O general Augusto Heleno chegou para depor na CPMI do 8 de janeiro protegido por um habeas corpus. Ele não poderia mentir, mas podia ficar calado. Talvez devesse ter ficado quieto mesmo. Só que Heleno optou por falar. E o que ele disse basicamente é que não teve tentativa de golpe. Não teve sequer omissão do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que ele comandava. Não teve atentado à democracia no governo Bolsonaro. O tom de Heleno ao longo de todo o depoimento foi o de minimizar, subestimar e relativizar tudo de mais grave que aconteceu nos últimos 4 anos, e especialmente em 2022. Ele não foi de farda não, mas foi de gravata verde-oliva. Eu não era um ministro militar, eu era um militar que estava ministro, ele tentou se justificar. E enquanto a relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, narrava como um relatório de janeiro do ano passado detalhava a precariedade dos equipamentos do GSI, Heleno recebeu um caloroso abraço do general Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República e hoje senador. Os dois riam, tranquilos. É uma certeza muito plena de que, como generais, seja da ativa ou da reserva, eles podem falar e fazer o que quiserem, que dificilmente serão punidos. Cá entre nós, fica mais fácil achar tudo isso quando, na véspera de seu depoimento, o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, vai checar com o ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas se há algum constrangimento com a convocação de militares à CPMI. Ora, deveria haver sim, né? Os comandantes tinham de estar constrangidos, envergonhados, emparedados, mas não estão. Tanto que quando a senadora Elisiane Gama concluiu suas perguntas afirmando que o general Heleno havia mudado de ideia sobre se houve ou não fraude nas eleições, foi assim que ele reagiu. Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. É pra ficar A relatora, Ao presidente, próximo. está demais. Peraí. É muito respeito com a... Um general falou isso a uma senadora, numa CPMI, e o máximo que aconteceu foi alguma outra parlamentar clamar no microfone por respeito. O nome disso aí é escárnio. Na definição de dicionário, escárnio é uma manifestação ofensiva de desdém, de desprezo. E não foi só a senadora, a todo mundo que espera a compostura de alguém que vai depor, ainda que na condição de testemunha, sobre fatos tão absolutamente graves quanto os que ele, muito provavelmente, mais que testemunhou, mais possivelmente ajudou a gestar. Aqui no meio a gente tem muito apreço pela democracia, pelos fatos. Se você também tem esses princípios, apoie o nosso jornalismo. Seja um assinante premium do meio, são só R$15 por mês. Não foi só xingando Elisiane Gama, uma parlamentar mulher, que Heleno mostrou seu total desprezo pela democracia, pelas instituições e pela verdade. Teve um outro momento que me chamou muita atenção. Quando a senadora Ana Paula Lobato, outra mulher, diga-se, fez perguntas sobre sua atuação como ajudante de ordens de Silvio Frota, ministro do Exército do presidente Ernesto Geisel, ela estava tentando estabelecer uma relação entre o golpismo de 64 e o de 2022. Ela perguntou se Heleno tinha conhecimento que Carlos Alberto Ustra era um torturador. Heleno disse que ficaria em silêncio e riu. Ele riu porque ele pode, ele se sente confortável para isso, porque sabe que o Brasil não é afeito a punir seus militares, nem por golpismo, nem por nada. Heleno se sente tão à vontade, mas tão à vontade, que perguntado pelo deputado Rubens Pereira se ele se considerava poder moderador, ele respondeu de bate-pronto, sim. Depois recuou, tentou se desdizer, falando que ele se achava um moderador. E depois disse que eu sozinho não sou moderador. Porque Heleno sabe que por mais que no WhatsApp ele possa defender esse terraplanismo de poder moderador do Exército, que é inconstitucional, ali na CPMI, talvez ele se complicasse ao dizer isso. Talvez. Essa autocontenção, se é que dá para chamar assim, é coisa recente na vida do general Heleno.
Ele já defendeu o 03, Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele estava sob uma forte emoção quando defendeu um novo AI-5, isso lá em 2019. Em 2020, depois que o senador Sérgio Moro rompeu temporariamente com Bolsonaro e o acusou de influenciar na Polícia Federal para proteger sua família, o STF encaminhou para a Procuradoria-Geral da República 3 notícias-crime que incluíam a possibilidade de apreensão do celular de Bolsonaro e de seu filho 02, Carlos. Heleno publicou uma nota à nação brasileira. Abre aspas. O pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e até certo ponto inacreditável, ele diz. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta as autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional. Como ministro de Estado, numa pasta responsável pela segurança institucional, Heleno se sentiu absolutamente seguro a fazer esse tipo de ameaça pública e saiu dessa com uma advertência verbal do então ministro do Supremo, Celso de Mello, que arquivou uma petição contra Heleno, atendendo à recomendação da PGR de Augusto Aras, o padrinho do golpismo. Mais recentemente, Heleno vestiu a fantasia de ícone dos bolsonaristas de vez, num papel de conselheiro muito próximo de Bolsonaro, conforme ele mesmo admitiu no depoimento. Isso ele não desdisse, não. Foi nessas condições que Heleno recebeu, no gabinete, alguns golpistas do acampamento mais criminoso de que se tem notícia na história da República. Naquele camping em que se treinava tiro, em que se fabricavam bombas, em que se planejava atentado num aeroporto com caminhões de combustível na noite de Natal, tinha gente que visitava o general Heleno. Ele disse na CPI que recebeu essa turminha do barulho por educação. Sobre os relatórios que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que naquele momento estava sob sua responsabilidade, os relatórios que ele produzia apontando que tinha coisa sendo gestada nos acampamentos de natureza supremacista branca, nazista, Heleno disse que esses informes só aventam possibilidades. Ou seja, nada demais, gente, circulando, manifestação pacífica e democrática. Essa mesma ABIN, sob o comando de Heleno, teria atuado para ajudar a montar a defesa do 01, Flávio Bolsonaro, nas acusações de rachadinha. Mas Heleno jura que nunca tratou de política com subordinados. Isso tudo é escárnio, gente. E isso foi escancarado quando ele foi desmentido ao vivo, depois de ter afirmado que Mauro Cid não participava de reunião de Bolsonaro com comandantes das Forças Armadas. Tem foto de Heleno e Cid numa dessas reuniões, publicada pelo próprio Planalto, ainda em 2019. Numa ginástica retórica endossada pelo presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, Heleno defendeu que estava querendo dizer apenas que Cid não se sentava à mesa, não tinha fala. Difícil de engolir. Mas vejam só, o general Heleno, por meio de seus advogados, foi ao Supremo pedir para não comparecer à CPI. O ministro Zanin disse que ele tinha que ir, sim, mas que podia ficar calado. Acontece que tem uma empáfia, uma soberba que militares como Heleno carregam. Ele quis falar sobre tudo aquilo que ele acredita ser sua atuação legítima, e que claramente não é, né? Porque ele se enxerga acima das leis civis. Eu não tenho qualquer dúvida que se a tentativa de golpe tivesse sido bem sucedida, o general Heleno estaria no primeiríssimo escalão da nova ditadura, aceitando ordens de um capitão, mas direcionando suas ações, dando, muito entre aspas, legitimidade hierárquica a elas. O general Heleno, que disse não quando perguntado se um bandido subiria a rampa, claramente se referindo a Lula naquele contexto. Ele foi expoente da ditadura militar, ele a defende até hoje, ele se considera moderador. E não à toa ele decidiu se calar diante de todas as perguntas sobre esse ponto, depois de falar algumas bobagens. Ao pé de seu ouvido, o advogado talvez tenha lembrado Heleno que, por mais impunidade que os militares desfrutem no Brasil, podia, no mínimo, pegar muito mal. A deputada Duda Salabert chegou a dizer que esperava que Heleno acabasse preso.
Um bolsonarista que nem é membro da CPMI se exaltou tanto que num ato inédito acabou com um pedido de expulsão da sala da comissão e a sessão foi suspensa. Não está claro o que a classe política do Brasil vai ter força para fazer com o general golpista em 2023. Mas não há sinais de que vá ser muito, infelizmente. E isso é muito doloroso.